Olá, está no ar mais um programa na íntegra e hoje nós vamos bater um papo super interessante sobre publicidade, propaganda e marketing. Você sabe a diferença entre estes termos? Será que as formas tradicionais de se divulgar um produto, como por exemplo outdoors e comerciais de TV, estão perdendo espaço para as redes sociais na internet? Esta e outras questões eu vou debater agora na íntegra, não saia daí! E o meu convidado de hoje é o publicitário Diego Manduca. Ele é sócio-diretor da Duo Brasil Comunicação aqui de Sete Lagoas e vai esclarecer aí pra gente um pouquinho dos mistérios aí do mundo, do publicidade, propaganda. Seja bem-vindo, Diego. Obrigado, Carol. Obrigado pelo convite. Vamos lá tentar conversar um pouquinho e explicar para o pessoal sobre a publicidade e propaganda. E a primeira pergunta, Diego, é a seguinte: todo mundo confunde um pouquinho, às vezes, esses conceitos, né, dessa área, publicidade, propaganda, marketing. Cada um aí representa uma coisa ou são todos iguais? Não, é normal que isso aconteça. Assim, na verdade, tanto a publicidade quanto o marketing, eles fazem parte da comunicação em geral, né? Mas o marketing é uma palavra muito ampla, é um conceito muito amplo, né? Envolve basicamente tudo referente a estratégias, a comunicação em geral. Porém, a publicidade e propaganda, ela é um braço do marketing. A publicidade, ela trabalha como é que eu vou explicar para o pessoal entender melhor de casa? É a publicidade que vai fazer com que você venda, né, mostre o produto na rua, se torna o produto ou a campanha que está sendo trabalhada, né, tornar público. Então, a publicidade e propaganda, né, ela é um braço do marketing que trabalha a venda direta com o consumidor, né? Então, basicamente é isso. Assim, é difícil falar porque o marketing, todo o pessoal confunde mesmo, né? Publicidade com marketing. Na verdade, tudo faz parte desse contexto da comunicação, né? Mas enfim, uma teia aí de conceitos que a gente tem que trabalhar em conjunto, né? conjunto. Não dá para trabalhar separado. Não tem jeito. Dá né? para uma empresa viver sem marketing hoje em dia? Difícil. Assim, como publicitário, a gente sempre defende que não, né? Mas, assim, é complicado. Hoje em dia, o que a gente tem que pensar? Para você quer vender um produto, né? Ou um serviço em si. E aí, como é que você vai fazer para vender esse produto? Comunicar, mostrar para o pessoal, mostrar para o mercado. Então, não tem como fugir disso, né? A publicidade e propaganda, ela tem que existir, ela tem que fazer parte ela tem que fazer parte de um contexto de uma empresa, né? E a empresa sempre trabalhar isso de forma mais incisiva, né? Hoje em dia as coisas estão muito corridas, né? Então, e por fato de estarmos em crise, né? As empresas, elas querem cortar verbas, elas querem reduzir o custo, né, para tentar sobreviver isso aí, mas eu defendo que o setor de comunicação da empresa ou verbas para comunicação, publicidade e propaganda tem que manter. A gente vê isso muito, né? Às vezes está em crise, a primeira coisa que corta é a comunicação, a publicidade ali, e a gente fica pensando, se não seria o momento de aproveitar, às vezes, então, que as pessoas estão, né, investindo menos e você vai ser o diferencial dentro daquele cenário. Exatamente. O que acontece? É difícil, assim, eu estou falando, né, o nosso lado aqui, né, mas a gente entende o lado do empresário, né? A empresa, ela nem em tempo de crise agora, nem tem mais de 2 anos que a gente está vivendo nessa forma aí, ela quer cortar gasto, né? Para sobreviver, ela quer cortar gasto, mas uma das coisas que o empresário ele não deveria cortar, pelo menos de imediato, é a publicidade, é a comunicação. A gente, vamos num raciocínio bem rápido aqui, para o pessoal entender. Num tempo de crise, você precisa vender mais ainda, porque, né, as vendas caem, né, o pessoal segura mais, está mais retraído, o pessoal não investe tanto.
E aí, o que você vai fazer para né, para que você venda mais? É com a comunicação, é mostrando mesmo, a gente, né, pensar estratégias bacanas. Claro que dentro da crise é possível da gente planejar melhor, talvez, a verba desse cliente, né? Mas o que eu indico ao empresário, a empresa, a nunca fazer de antemão. Primeiro é não cortar funcionário, é difícil, complicado, mandar embora, mas assim, a gente não indica, né? Mas eu não sou a pessoa mais indicada para falar isso em relação ao funcionário. Mas a segunda parte seria não cortar o gasto ou investimento com a comunicação, porque é nela que você vai mostrar o seu produto ou serviço para o mercado. Então, sem isso, você não vai conseguir vender e aí as coisas vão até piorar. E como é que fica essa situação, por exemplo, nessa pessoa que às vezes não cortou a verba totalmente para comunicação, para o marketing e tudo, ou então o empresário que está nascendo agora, ainda não tem muitos recursos, você tem uma agência uma agência de comunicação. Dá para fazer um trabalho ali, às vezes, mais econômico? Eu acho que muita gente pensa assim, que para investir nisso tem que se gastar muito dinheiro. Dá para fazer um trabalho ali mais econômico, mas que também não tire totalmente a comunicação da empresa? Não, dá sim, Carol, dá sim. Hoje em dia a gente está se adaptando muito, tanto o empresário, né, quanto nós, agências, a gente está se adaptando bastante a este mercado. A gente, vale a pena lembrar que a gente está em Sete Lagoas, e Sete Lagoas, querendo ou não, é uma cidade interior ainda, né, então assim, é mais difícil a gente trabalhar com comunicação aqui do que num grande mercado, uma Belo Horizonte da vida, né, São Paulo, Rio. Então assim, a gente precisou se adaptar também. Então, é possível fazer um trabalho de comunicação gastando, ou enfim, investindo, né? Investindo menos possível. Claro que para você vender, para você mostrar ou ser visto, você tem que gastar. Isso não tem como. Não tem como a gente elaborar, planejar sem investir. Isso aí é complicado. Mas, hoje em dia, a gente já trabalha. A gente, de um tempo para cá, a gente cria, até na agência lá, a gente criou algumas formas alguns planos mais econômicos, assim, da empresa, ela ter a nossa gestão, né, enfim, a nossa assessoria em comunicação, ou seja, pensar para ele uma estratégia legal, planejar, e sem ele gastar tanto. Claro que cada cliente é um trabalho diferente. A gente ir no cliente, a gente analisar a demanda dele, né, o que ele precisa, e dentro daquilo do que ele nos passar, a gente fazer um planejamento legal, a gente elaborar uma proposta legal e fornecer para ele um plano de comunicação bacana que dê para ele pagar, né, seja acessível para ele e para que ele não fique sem fazer nada, né, sempre esteja sendo visto aí no mercado, enfim, e tentar aí o máximo possível né, aumentar as vendas deles, enfim, de acordo com o planejamento que a gente pensar para a empresa. Quais são né? os principais serviços que a sua agência de comunicação oferece? É campanha, é assessoria mesmo, né, contínua? Como é que funciona isso? Então, lá na agência a gente trabalha com a publicidade e propaganda mesmo, né? Existem vários tipos a gente entra nessa parte do marketing, da comunicação, né? Existe marketing empresarial, enfim. Lá a gente trabalha com a publicidade e propaganda. Então, o serviço que a gente presta lá na agência é desde uma simples criação de um cartão de visita, né, até criações de campanhas mais elaboradas, né. Mas assim, o que a gente faz lá é pensar para o cliente. Então assim, eu até brinco com alguns clientes que vão lá na agência lá, e eu brinco com eles, não, a gente não cria nada aqui. Assim, eu quero dizer o seguinte, que o que a gente faz lá é pensar estratégias e formas de comunicar melhor para aquela determinada situação. Então, assim, um cliente chega, né, a gente faz desde a criação de um simples cartão até pensar estratégias, fazer um planejamento de criação e de mídia para esse cliente, para aquela campanha, por exemplo, que estiver lançando, né? E a gente faz o planejamento de mídia, a gente cria as peças, né? Enfim, faz o acompanhamento de produção também e a mensuração de resultados. Isso tanto para mídias offline, a gente fala mídias offline, quanto para online também, que é a parte digital, que a gente dá esse gerenciamento em redes sociais também lá, né? Hoje em dia está muito
Hoje não é nem uma realidade, não é nem uma tendência mais, é uma realidade, né? O trabalho nas redes sociais, enfim. Então, a gente faz esse trabalho também lá na agência. Beleza, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão das mídias digitais, hoje, internet, rede social, que a gente sabe que transformou esse mercado da publicidade e propaganda. A gente vai fazer um rápido intervalo, o programa faz um rápido intervalo comercial, mas já a gente está de volta aqui com o Diego Manduca aí, falando pra gente sobre publicidade e propaganda. Não saia daí. Quer deixar seu carro novinho? Na Polab você encontra serviços de qualidade: geral, polimento, guariba, higienização a vapor, cristalização, limpeza de banco a seco, entre outros serviços. Estamos devidamente aparelhados para atendê-lo com rapidez e eficiência. Polave em 2 endereços: Rua Cachoeira da Prata, 544 Canaã e Rua Antônio Carlos Giordani, 1530, Henrique Neri. Polave, polimento e lavação. Com um propósito nobre e desafiador de dar continuidade ao projeto inicial, de formar profissionais capacitados e atualizados para ingressarem no mercado de trabalho, foi criada a Faculdade Ciências da Vida. O conhecimento é fundamental para o mundo que queremos ser. Faculdade Ciências da Vida, porque o mundo pode ser melhor. Já procurou alguma vez hotel na internet? Você reparou a quantidade de preços diferentes que o mesmo quarto pode ter? Em vez de perder horas procurando, deixe que o Trivago facilite a sua busca pelo hotel ideal com o melhor preço. O Trivago compara os preços de mais de 700 mil hotéis e mais de 200 sites de reservas de uma só vez. É só acessar trivago.com.br, digitar o lugar para onde quer viajar. E com apenas 2 cliques, escolher as datas de entrada e de saída. E então, é só buscar. Simples assim. O Trivago procura em centenas de sites de reserva e mostra os melhores hotéis. Você pode escolher o preço máximo que quer gastar por noite, a categoria do hotel e até filtrar pelas avaliações dos usuários. Não se esqueça, o Trivago mostra todos os preços disponíveis para o mesmo quarto de hotel. Assim, sem dúvida, você vai encontrar o seu hotel ideal pelo melhor preço, com trivago.com.br. Hotel Trivago. O programa Na Íntegra está de volta e o meu convidado de hoje é o publicitário Diego Manduca. Diego, a gente estava falando sobre essa questão de mídias digitais, marketing online, offline. A gente sabe que o mercado tem mudado aí com esse avanço tecnológico cada vez mais rápido, né? Como que isso muda a forma do publicitário trabalhar? Carol, as mídias digitais hoje a gente nem pode falar de tendência, não é realidade mesmo, né? Mudou muito. Pra você ter ideia, hoje em dia, eu até andei dando uma olhada, esses dados são de 2016, né? Nem atual ainda não, mas hoje o Brasil, ele é o país que mais tem acesso em redes sociais da América Latina. São mais de 100 milhões de usuários aí conectados na rede social. E desses internautas, né, mais de 90% acessam as redes sociais via telefone. Então, assim, isso muda muito, né? Antigamente, a gente planejava as campanhas, né? As agências, né, planejavam as campanhas e direcionavam mais a verba do cliente para as mídias off, né? Que são as mídias, mídias tradicionais, como TV, outdoor, back, jornal, revista, rádio. Pequena parcela da verba para a internet. Internet, eu falo não só as redes sociais, mas também investimento no Google, né? Enfim, sites de pesquisa. E aí isso inverteu, né? Hoje em dia está ao contrário. O maior investimento da verba do cliente está sendo direcionada para online, né? E ficou, vamos dizer, as mídias off em segundo plano.
mas ainda se investe muito, né, em todas as mídias, né? É muito importante ter um mix de mídia legal para uma campanha dar certo, para uma campanha ser vista, né? E aí não tem como fugir disso. Mas as mídias online hoje, principalmente redes sociais, hoje está sendo muito investido, né? A gente direciona bastante, até que aqui em Sete Lagoas a gente ainda está muito equilibrado, né? Apesar das redes sociais hoje ainda tem um custo menor, tem um custo assim... Diminuiu o custo do marketing, né? Fazer o marketing online, por exemplo. Sabe que um comercial, uma inserção na TV, no rádio, às vezes é muito caro. Exatamente. E fica mais barato, às vezes, divulgar numa rede social. E você tem um alcance também de milhões de pessoas, como você citou. Exatamente. Assim, qual que é o diferença? Assim, porque um dos motivos da rede social, do investimento ter invertido, né? Foi porque na rede social, ou enfim, na internet em geral, a gente consegue fazer um investimento e mensurar mais, né, esse retorno, coisa que você vai investir outdoor. Como é que eu vou mensurar o resultado do outdoor, né? O outdoor ele me trouxe quanto de retorno, né? Então assim, difícil, só um site, só empresa de pesquisa para fazer essa pesquisa e tal. E é uma coisa que assim, difícil de ter, né, esses números. Na internet você tem a pessoa ali interagindo o tempo inteiro com aquela publicação. Exatamente. E na internet, nas redes sociais, as próprias redes sociais, elas fornecem números que a gente consegue mensurar realmente se o seu dinheiro está tendo um retorno, está indo para o público certo, se está tendo um retorno adequado, se tem que investir mais ou não, se daí tá bom, né? E aí, além do feedback, né? Além desse feedback, a rede social ela nos permite segmentar mais o nosso público, o público da campanha, do cliente, né? Então eu não desperdiço dinheiro. Quando você investe em mídia de massa, que é outdoor, TV, rádio, você, querendo ou não, desperdiça muito dinheiro, muita verba, porque você às vezes comunica com pessoas que não é o público enfim, do produto, do serviço, está sendo da empresa. Então essa que é a diferença. Na rede social não. Na rede social você consegue direcionar, segmentar totalmente esse público, e aí então a gente tem um aproveitamento um retorno muito maior para o cliente. Agora essa questão de rede social, a gente sabe que hoje em dia, né, muitas coisas que a gente coloca ali, às vezes um caso, ou um comercial mesmo, uma campanha, isso viraliza e atinge ali um público assim enorme, que né, milhares de pessoas vão enxergar aquele produto, vão ver aquele comercial. Isso é pensado também ou isso acontece assim de forma espontânea? Ou é às vezes mesmo uma surpresa? A gente fez uma coisa muito legal, o pessoal gostou, começou um compartilhamento e aquela coisa espalhou. Ou não, a gente já pensa ali tentando fazer aquilo viralizar. Não, assim, o marketing viral hoje, assim, a gente consegue talvez, a gente consegue dar um norte ali, tem campanhas que a gente consegue planejar para tentar viralizar, mas assim, viral é muito imprevisível. É muito imprevisível. Hoje em dia que a gente vê muito nas redes sociais, o que mais viraliza são conteúdos que não tem muita coisa a ver com... Não tem muito uma pegada comercial. Então assim, não tem um motivo de venda por trás. Então assim, quando você tem um motivo de venda por trás, é muito difícil viralizar. A gente vê muito pouco isso, né? Eu acho não, tenho certeza, tem como a gente tentar procurar isso aí e planejar direitinho para ver se a gente consegue, mas assim, é muito complicado. O viral, ele é de forma espontânea mesmo, não tem jeito. Por exemplo, vou citar um caso aqui, que aconteceu aqui em Sete Lagoas, foi no shopping Sete Lagoas, e assim, eles lançaram uma campanha do Black Friday, e na rua tinha uma ação de rua que, quando o sinal fechava, vinham as placas, vinha um pessoal carregando as placas, eram 3 placas, escrito Black Friday, né? Só que o que aconteceu? Na hora de ir para a rua e levantar, um dos meninos trocaram, e aí ficou a frase escrita errada. E aí alguém na hora tirou a foto, postou nas redes sociais, e isso viralizou. Assim, foi né, o pessoal zoando, o pessoal brincando com isso. E assim, é uma coisa boba, né, que enfim, foi um vacilo ali do rapaz que estava segurando a placa, acabou
ficando errado ali, e na fração de segundo um cara passou, tirou a foto, colocou, brincou e se viralizou. E assim, então é uma coisa muito espontânea. Eu não acho que quando você tem um conteúdo que tem uma pegada muito comercial, eu acho para isso viralizar é muito complicado. Então, assim, sempre que a gente vê aí de posts, conteúdos, enfim, conteúdo que viraliza, são conteúdos que normalmente situações mais naturais, o videozinho, exatamente, é o videozinho do cachorrinho fazendo alguma coisa, né, do bebê, enfim, né, falando mamãe pela primeira vez, essas coisas, né, coisas mais inusitadas do dia a dia, do que acontece aí. Como que é esse processo criativo, né? Para você pensar, por exemplo, que seja um cartão de visita, uma logomarca, uma campanha, tem uma reunião com o cliente ali para analisar o perfil da empresa, quem que é o público, como que é? A gente sabe que não é só chegar, criar e entregar o produto, né? Tem todo ali um planejamento por trás. Tem que ter. O processo criativo, ele é muito... Ele depende de insights ali. Então, assim, até entra numa parte que eu trabalho mais, que a criação, ela é muito... tem hora que você não consegue criar nada. E aí você dorme e acorda, você tem um insight ali, e aí você... beleza, aí você consegue criar. Mas, para que isso aconteça, é preciso você entender, você fazer reunir com o cliente, é preciso entender o mercado, é preciso entender o público dele, é preciso conversar com ele, faz um briefing ali, né, faz um estudo ali, para você realmente, para a gente criar uma coisa que seja específica. Essa que é a diferença de uma agência de comunicação ou de um profissional de comunicação, de publicidade e propaganda, para outras pessoas que a gente sabe que tem no mercado aí, eu crio, ou é o vizinho, é o tio da avó, que, enfim, cria, eu sei mexer no programa ali, cria. A gente tem que ter um certo... O empresário tem que ter um cuidado muito grande com isso. Porque, às vezes, ele não investe tanto ali, mas aquilo ali ele vai ser um problema sério para ele no futuro. Ele vai ter que reinvestir tudo que ele gastou nos 5 anos que está ali aberto ali, não vai servir de nada, ele vai ter que começar do zero. Então é importante que realmente procure um profissional adequado para planejar direitinho, para pensar a comunicação para ele de forma mais adequada, porque existe sim a análise de público, de praça, de promoção, enfim, entender realmente o negócio dele para a gente pensar a melhor forma de comunicar isso. Então é importante. E a criação passa por isso, né? A gente entender esse mercado e a partir disso aí criar o que é importante, que é necessário, o que vai fazer ele vender. Que atenda às necessidades do cliente. Que atenda às necessidades do cliente, enfim, do produto dele para o consumidor final, enfim, ver a questão, né? Ele vai ficar em Sete Lagoas? Não, ver o mercado, estudar. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse processo criativo e como que vocês pensam, questão de cores, de tom, de formato. A gente vai falar sobre isso no terceiro bloco. A gente tem que fazer mais um rápido intervalo comercial, mas já o programa Na Íntegra está de volta. Fique com a gente. É a mente que enriquece o corpo. Tem uma vida equilibrada, saudável e com qualidade. Musculação, Muay Thai, Zumba e Jump. Profissionais capacitados e aparelhos modernos. Agende sua avaliação em 2 endereços para melhor atendê-lo. Academia Via Fitness. Problemas com seu computador? A Nilfran resolve. Manutenção e formatação em computadores, os melhores preços em equipamento e acessórios de informática. Buscamos e entregamos o seu computador. Promoção especial para formatação. Nilfran Informática, Rua Lagoa da Prata, 164, Interlagos. Telefones 3772-8389 ou 8871-7954.
Ele chegou para ser uma de suas grandes emoções. Novo Civic Geração 10. Inesperado, como você esperava. Já procurou alguma vez hotel na internet? Você reparou a quantidade de preços diferentes que o mesmo quarto pode ter? Em vez de perder horas procurando, deixe que o Trivago facilite a sua busca pelo hotel ideal com o melhor preço. O Trivago compara os preços de mais de 700 mil hotéis e mais de 200 sites de reservas de uma só vez. É só acessar trivago.com.br, digitar o lugar para onde quer viajar. E com apenas 2 cliques, escolher as datas de entrada e de saída. E então, é só buscar. Simples assim. O Trivago procura em centenas de sites de reserva e mostra os melhores hotéis. Você pode escolher o preço máximo que quer gastar por noite, a categoria do hotel e até filtrar pelas avaliações dos usuários. Não se esqueça, o Trivago mostra todos os preços disponíveis para o mesmo quarto de hotel. Assim, sem dúvida, você vai encontrar o seu hotel ideal pelo melhor preço, com trivago.com.br. Hotel Trivago. O programa Na Íntegra está de volta. O nosso assunto hoje é publicidade, propaganda, marketing. Meu convidado é o Diego Manduca, publicitário. E a gente estava falando sobre essa questão de processo criativo, né, Diego? Você citou aí que tem que se avaliar o mercado mesmo, né, a praça, o produto, tudo certinho. Agora, quando você vai criar, por exemplo, uma logomarca, um cartão, tem toda uma questão, assim, de escolher as cores ideais. A gente acha que, às vezes, é muito aleatório, mas tudo ali tem um significado e é bem pensado para atender o objetivo, né? Sim, Carol. Assim, e tem que ser tudo pensado. Tudo tem um porquê. Eu falo isso com os clientes, né? Nada é por acaso, quando é bem criado, bem pensado. Né? Desde as cores a serem utilizadas num processo de criação de uma marca, por exemplo, ou num cartão de visita, ou que seja campanha, né? Tudo tem um porquê. Existe um estudo de cores, né? A gente faz um estudo de cores de acordo com aquele produto que está sendo lançado ou de acordo com aquela marca que está sendo criada, né? O que é ideal, o que não é ideal. Existem sim cores que não devem ser trabalhadas para determinado tipo de atividade, de negócio, outras precisam ser trabalhadas, né? Exemplo, as cores laranja, vermelho, amarelo são cores mais utilizadas na parte da alimentação. Por quê? Porque são cores que instigam a fome. Existem pesquisas disso, né? Não é à toa que Burger King, McDonald's, sempre trabalham. Existem essas cores nas marcas deles porque são cores que instigam a fome, são cores mais abertas, quentes, são cores quentes que chamam muita atenção. E isso instiga a fome. Então, assim, então por quê? As cores, para trabalhar, por exemplo, a parte de médica, enfim, a gente tem que trabalhar cores mais frias mesmo, né? Um azul, um verde água, enfim, porque são cores que tem que transmitir tranquilidade, tem que transmitir serenidade, confiabilidade. Então, assim, você não pode fazer uma marca de uma clínica de dentista, por exemplo, com vermelho e amarelo, porque isso vai contra, né, os conceitos que você precisa para transmitir isso para o público, para aquele determinado público, né? É claro que na construção de uma marca, para a gente dar equilíbrio, você pode, vamos dar um exemplo aqui da criação de uma marca mesmo. Dentro da marca, se você quer dar um equilíbrio maior, se você, às vezes, dependendo do conceito, quiser dar uma pincelada ali de alguma cor para dar um contraste, você pode. Mas ela não pode ser a cor predominante da peça ou da logomarca, porque existem cores que realmente não podem ser trabalhadas para determinado tipo de atividade. E né? tem outros elementos além das cores assim, Sim, que tem que ser pensado na hora de construir? Sim, eu comecei das cores aqui. Na construção da marca, por exemplo, né? Então, assim, se a marca, a gente vai construir a marca com
com um ícone. Então, assim, geralmente, quando a gente cria uma marca com um ícone, o ícone geralmente é o que representa a filosofia da empresa, né, a atividade da empresa. Então, de forma mais ilustrativa, ou um conceito que você queira transmitir para o mercado. Então, assim, tudo isso é pensado de acordo, primeiro, com o briefing, né, que é a conversa inicial com o cliente, de onde a gente vai estudar realmente todo o segmento dele. E em cima daquilo ali, a gente vai pensar a melhor forma da gente desenhar aquilo ali, né? E assim, enfim, pode ser... Esse processo de criação é muito complicado, porque não tem uma regra. É um trabalho um pouco de artista aí também. Exatamente. Não tem uma regra assim, e nem pode ter. Vou abrir uma empresa de bicicleta. Aí eu tenho que desenhar uma bicicleta? Não necessariamente. Tá? Eu até gosto de trabalhar, fazer uma formação diferente. Em vez de trabalhar uma forma que representa direto a atividade da empresa, eu prefiro uma forma que trabalha um conceito. Então, assim, a gente vê muito, por exemplo, marcas de atividade física, de academia, aí você vê lá um bonequinho, sempre um bonequinho, ou então um peso, assim e tal. Eu prefiro trabalhar um ícone, ou construir um ícone, desenhar um ícone, isso a criação é disso mesmo, quem é artista que sabe, para desenhar aquilo ali, em cima de um conceito que eu quero trabalhar. Então, se eu quero trabalhar um conceito, por exemplo, de equilíbrio, então, em vez de eu colocar um peso grande, ou um cara musculoso, alguma coisa assim, a gente trabalha nessa linha de equilíbrio. Então, assim, isso depende muito do processo de criação, depende muito desse briefing coletado e da proposta que a gente quer passar para o cliente. Que não quer dizer que seja que ele vai gostar também. Assim, essa é a minha proposta. Eu vou propor para ele, vou defender a minha linha de raciocínio, né? E aí, se ele aprovar, bacana. Senão, sempre um diálogo. Sempre um diálogo. E se ele aprovar, ótimo, bacana. Se ele não aprovar, a gente vai conversar e ver o que ele não gostou. Às vezes ele fala, não, Diego, mas é porque eu quero seguir uma linha de músculo, né? De cara colocar um braço lá, então tá, então vamos seguir essa linha. E aí a gente muda, a gente cria de novo, a gente modifica a marca e tal, faz a criação novamente e mostra para ele. Mas é isso mesmo, é meio artística essa coisa de criação, porque não tem regra. A coisa a gente segue as tendências, né? Segue o briefing, mas a criação em si ela é da cabeça de quem está criando mesmo. Agora, uma coisa que tem que se preocupar, principalmente hoje em dia, a gente falou de internet, de redes sociais, eu imagino que deveria acontecer menos com as mídias tradicionais, um outdoor, um backbus, mas, por exemplo, a gente tem hoje nas redes sociais uma interatividade muito grande ali no tempo, ali, né, é meio complicado controlar. Então tem muito essa questão, às vezes, de iniciar uma crise, um probleminha que deu e vem uma crítica e aquilo ali, às vezes, vira uma bola de neve. Como que faz para poder gerir essas situações de crise e evitar aí que o nome da marca, às vezes, fique prejudicado, né, diante de milhares de pessoas, por exemplo? A gestão de crise é um trabalho complicado, é um trabalho que exige um jogo de cintura bem robusto ali, porque nem sempre a gente... Porque assim, quando a gente fala crise é porque é algum problema sério está acontecendo e você precisa amenizar a situação, a imagem, né, daquela empresa. Então, o conselho que eu dou é o seguinte, primeiro momento é a gente tranquilizar o cliente, né, o cliente dessa empresa, os clientes dessa empresa, né? Então, por exemplo, a rede social hoje que é um canal que está aberto para todos, então ir na rede social, tranquiliza lá, ou põe uma nota de esclarecimento, o que seja. Nunca deixar sem resposta, nunca deletar o comentário e fazer de conta que não existiu. Não, nunca faça isso. Deletar comentário, ficar respondendo o cliente ali, isso não é legal, porque assim, isso mostra despreparo, mostra desespero. E assim, a gente tem que entender que o cliente ele tem a sua razão ali, né, de certa forma. Ele pode ser uma opinião que você discorde, né, que a empresa discorde, mas você tem que respeitar aquela opinião, que é o que ele está sentindo ali no momento. Então, o primeiro momento é realmente colocar uma nota de esclarecimento é uma boa opção, tranquilizar aquele consumidor, né, que está procurando resposta. Acontece muito para empresas de celulares, né, que dá problema demais, né, pessoal. Então, assim, tranquiliza e obviamente, buscar a solução para resolver aquele problema, né, e informar isso aí ao consumidor. Agora,
deletar comentário, isso só piora a situação. Porque assim, se você coloca, né, tem um problema lá e isso viraliza, a primeira coisa que o cliente procura é uma resposta. Então, essa é a primeira coisa que você tem que dar a ele. Segundo que, de certa forma, é possível que ele esteja investindo o dinheiro dele ali, né? Ou seja, comprando algum produto e tal. Então, ele precisa de retorno. Então, é importante que, com calma, sem apagar a resposta, porque isso aí demonstra esse despreparo, dá um respaldo para ele, que seja, se a empresa não tiver condição de fazer esse atendimento unificado, personalizado, que faça um modo geral, né? Pra outras pessoas depois... às vezes vão até acompanhando ali, às vezes não é nem a questão do problema em si, mas como que a empresa, por exemplo, lida com o problema, né? Exatamente. Porque às vezes você quero comprar naquela marca, aquele produto, teve um problema, às vezes não é o meu problema, mas se a empresa lida mal com aquilo, eu faço nada, mas se eu tiver um problema com ela também, eu posso às vezes não ter um resultado positivo. Exatamente. Então tem que ter esse cuidado ali, porque é uma coisa pública, né? Todo mundo está vendo ali a interação ali acontecendo ao vivo. Não, com certeza. Aconteceu essa semana, por exemplo. E isso geralmente na rede social mesmo, né? Porque hoje está muito fácil também. A pessoa vai lá, reclama na rede social, aconteceu uma experiência ruim ali com ela, né? De algum produto, enfim, ela vai na rede social e mete pau. E assim, é complicado. Então assim, a empresa ela tem que saber discernir o que realmente é importante e que exige dela um jogo de cintura maior ou não. Mas, por exemplo, uma pessoa consumiu um produto de uma página que a gente gerencia, e esse produto não estava legal, ela não gostou, porque tinha pimenta no produto e ela não gosta de pimenta e não tinha nada informando que tinha pimenta. E aí, o que acontece? De fato, a gente procurou saber com a empresa primeiro se o produto era apimentado ou não, e realmente não era apimentado. Então, por algum motivo, esse produto estava com pimenta, né? A gente não sabe por quê. Então, a gente está analisando isso aí, eu chamei a pessoa em box, a gente explicou isso para ela, tá? Ela entendeu. E assim, a pessoa ficou sem comer, ficou insatisfeita, a gente forneceu para ela um voucher para ela voltar à loja e retirar, né, consumir um outro produto deles lá para amenizar, não é nem amenizar a situação, é fazer jus ao que ela investiu. Se ela comprou o produto, ela não conseguiu comer porque estava apimentado, nada mais justo do que a gente oferecer outro gratuitamente, né, para ela consumir. Porque o que vale muito é a experiência de marca. A marca ela tem que passar uma experiência boa. Se ela não passa, e de alguma forma, por algum motivo de crise ou de alguma reclamação, essa experiência torna negativa, isso é ruim porque ela espalha isso para outras pessoas, ela fala, não gostei do atendimento. Tanto que depois desse caso, a pessoa me respondeu e bacana, parabéns pelo atendimento e tal, é bacana, enfim, vou voltar à loja, vou indicar para outras pessoas. Então, uma experiência positiva, né? Claro que não são todas, não é tudo que vai ser dessa forma bacana, rapidinho resolve, mas você tem que ter um jogo de cintura legal e para tentar resolver da melhor forma possível. Diego, eu vou agradecer a sua presença, Okay. A gente chegou ao final do programa, muito obrigada pela participação e por tirar aí as dúvidas da gente aí desse universo todo. Não, eu que agradeço, Carol, precisando a gente estar aqui, pra gente trocar ideia, pra gente explicar melhor como funciona, né, no ramo da publicidade e propaganda para os consumidores e precisando é só chamar. Ok, tá joia? muito obrigada. O programa Na Íntegra fica por aqui. Espero que tenham gostado do programa de hoje. Se quiser mandar sugestões, opinar ou sugerir entrevistados, é só mandar um e-mail para contato@tvnews@gmail.com ou enviar um WhatsApp para o número de telefone que aparece aí agora na sua tela. Eu fico por aqui. A gente tem um encontro marcado na próxima edição. Até lá. Tchau.